Você cresceu acreditando que a sobrevivência pertencia a pessoas com bunkers, estoques e planos de fuga milionários. Mas, quando o céu irrompe em um clarão cegante, tão brilhante que apaga todas as sombras, você aprende em um único instante que nada disso importa. Os bilionários já estão no subsolo. Os oficiais já estão abrigados. E você? Você está parado ao ar livre com 30 segundos para aceitar a verdade aterrorizante. A única coisa que o salva agora é o que você fará a seguir. A luz não se dissipa suavemente. Ela detona no horizonte, congelando todo o seu bairro em uma nítida fotografia em branco de um mundo prestes a se desfazer. Por uma fração de segundo, seu cérebro tenta rotulá-la. Uma explosão, um transformador, algo normal, mas o instinto esmaga a mentira. Esta é uma detonação nuclear. Seu primeiro impulso é o mais perigoso: encarar o brilho, tentar compreendê-lo. Mas essa curiosidade pode cegá-lo instantaneamente. Você deve fechar os olhos, virar-se e proteger o rosto. A onda de choque está vindo. Uma parede invisível de força, capaz de arremessar carros como brinquedos e transformar vidro em uma tempestade de estilhaços mortais. A maioria dos guias de sobrevivência presume que você está sentado em um bunker agora, abastecido com comida, filtros e paredes de concreto. Você não está. Você tem a estrutura em que se encontra, quaisquer instintos que possa anular e segundos para alcançar um lugar seguro antes que o mundo exterior se torne letal. Se você estiver ao ar livre, caia primeiro. Depois, corra. Não para o seu carro, não para uma árvore, não para um terreno aberto. Essas são armadilhas. Você precisa de um edifício com massa, tijolo, concreto, terra sob seus pés. Um porão é um milagre. Um cômodo interno no térreo pode ser suficiente. O que você não pode fazer é ficar perto de janelas ou paredes externas esperando para se tornar detrito. Se você estiver em um edifício de vários andares, desça. Nunca suba. Cada camada de material acima de você se torna um escudo, ganhando segundos, depois minutos, e talvez horas de vida. Este momento, a primeira batida do coração após o clarão, não é sobre bravura, é sobre escolher o movimento, em vez da paralisia, sobre agir mais rápido que o medo. A explosão foi apenas o começo. O que você faz no próximo fôlego decide se sua história continua. Nos primeiros 15 minutos após uma explosão nuclear, a sobrevivência é apenas física e instinto. Seu corpo quer congelar, processar o impossível, mas a hesitação custa mais do que o medo jamais custará. A única missão agora é entrar em um abrigo sólido antes que a onda de choque e a precipitação transformem o mundo exterior em uma zona de morte. Não olhe para trás. Não reconsidere. Não perca um único segundo em nada que não seja a sobrevivência. Se você estiver ao ar livre, caia imediatamente ao ver o clarão, pois a onda de choque atinge após a luz. Uma vez que ela passe, levante-se e mova-se rapidamente. Carros não são abrigos. Seu metal fino oferece quase nenhuma proteção contra radiação ou detritos. Árvores, barracas, galpões. Esses são ilusões de segurança. Você precisa de uma estrutura real, algo com paredes espessas, algo que possa absorver o impacto e protegê-lo da contaminação que já está começando a cair. Seu cérebro gritará por pertences. Sua mão pode estender-se para seu telefone, sua bolsa, suas chaves, qualquer coisa que o conecte à vida normal. Ignore esse instinto. Nada disso importa. Você pode substituir tudo, exceto sua própria vida. Corra para o edifício mais próximo com massa real. Um porão é o prêmio principal. Um cômodo interno no térreo de um edifício robusto de tijolos ou concreto funciona. O que você não pode fazer é ficar perto de janelas ou paredes externas. Esses são pontos fracos que se tornarão letais quando o vidro e os detritos explodirem para dentro. Se você estiver em um edifício de vários andares, desça. Nunca suba. A radiação diminui com cada camada de material acima de você. A terra é o melhor escudo que você pode obter gratuitamente, o que torna os porões a coisa mais próxima de um bunker que você jamais terá.
Seu objetivo é simples: colocar o máximo de distância e densidade possível entre seu corpo e o mundo exterior. Cada centímetro de concreto, cada camada de tijolo, cada peça de mobiliário entre você e o ar livre lhe rende tempo. Esta janela, os primeiros 15 minutos, é sua única chance de escolher o lugar onde você lutará para permanecer vivo pelos próximos 2 dias. Essa escolha importa mais do que qualquer coisa que você fez hoje, esta semana, ou talvez em toda a sua vida. Mova-se com propósito, mova-se sem olhar para trás. Quando o mundo estiver desmoronando lá fora, a sobrevivência pertence àqueles que agem, não àqueles que esperam. Assim que você estiver dentro, a verdadeira luta começa. Não contra a explosão, mas contra o inimigo invisível que desce do céu. A precipitação radioativa não é dramática nem barulhenta. Ela não ruge como a onda de choque, nem brilha como o clarão. Ela cai silenciosamente, como poeira ou cinzas, carregando partículas microscópicas que podem arruinar seu corpo de dentro para fora. Tudo o que foi vaporizado no Marco Zero, metal, concreto, solo, plástico, pessoas, fundiu-se em detritos radioativos, agora descendo pela atmosfera. As próximas 48 horas determinam se essas partículas permanecem fora do seu corpo ou se tornam parte dele. Antes de ir mais fundo em seu abrigo, você deve se descontaminar. O que quer que você estivesse usando durante ou após a explosão é agora uma fonte potencial de radiação. Tire as camadas externas imediatamente: jaquetas, camisas, calças, sapatos. Cada item que você remove elimina até 90% da contaminação que está grudada em você. Deixe as roupas perto da entrada, ensaque-as se possível e não as traga para sua zona segura. Isso não é sobre conforto, é sobre sobrevivência. Sua pele também pode ter coletado partículas. Use um pano úmido ou uma toalha para limpar o rosto, pescoço, cabelo e mãos. Seja minucioso, mas não desperdice água. Um banho é um luxo perigoso agora. Você precisará de cada gota de água limpa para beber nos próximos dias. Seu único objetivo é remover a poeira, não tomar banho como se fosse uma noite normal em casa. Com seu corpo limpo da melhor forma possível, mude o foco para selar seu abrigo. Cada rachadura, cada fenda, cada ventilação é uma porta pela qual a precipitação pode entrar. Plástico, sacos de lixo, fita adesiva, toalhas molhadas, qualquer coisa que bloqueie o fluxo de ar se torna uma barreira salvadora. Desligue sistemas de HVAC, aquecedores, condicionadores de ar. Ar fresco não é seu amigo agora. Ar limpo e contido é. As partículas de precipitação são simplesmente poeira. Mantenha a poeira fora e você manterá a maior parte da radiação do lado de fora, onde ela pertence. Este quarto, seu porão, seu armário, seu banheiro interno, agora se torna seu mundo. O lugar onde você respira, pensa, raciona e espera. 48 horas podem parecer intermináveis, mas a radiação lá fora está morrendo ainda mais rápido do que sua paciência. Ficar parado agora é a única decisão que separa aqueles que vivem daqueles que sucumbem à ilusão da urgência. A explosão foi apenas o pesadelo inicial. Os próximos 2 dias decidem seu destino. Com a contaminação fora de sua pele e suas roupas abandonadas na porta, você agora enfrenta a tarefa mais crítica das primeiras horas: transformar um cômodo comum em uma cápsula de sobrevivência selada. A precipitação não é um fantasma. Ela não atravessa paredes como uma ameaça sobrenatural. É poeira. Poeira mortal e radioativa que segue correntes de ar, desliza por frestas e se deposita em cada superfície exposta. Sua missão é impedir que essa poeira entre no espaço onde você estará respirando, dormindo e esperando que o mundo exterior se torne menos letal. Comece pelo básico. Cada porta, cada ventilação, cada fresta precisa ser selada como se sua vida dependesse disso. Porque nos próximos 2 dias ela absolutamente depende.
Se você tiver lona plástica, estique-a sobre os batentes das portas e as ventilações, pressionando-a firmemente e cobrindo as bordas com fita adesiva. Se não tiver plástico, corte sacos de lixo e use-os em vez disso. Mesmo toalhas molhadas enfiadas em frestas são melhores do que deixá-las abertas. O objetivo é simples: impedir o movimento do ar externo. As partículas de precipitação não podem prejudicá-lo se não puderem entrar em seus pulmões, seus olhos ou seu espaço vital. Desligue qualquer coisa que circule ar. Sistemas de HVAC, fornalhas, aparelhos de ar-condicionado. Desligue todos eles. O fluxo de ar é seu inimigo agora. Uma única corrente de ar pode puxar poeira contaminada e espalhá-la por todo o seu abrigo. O cômodo pode parecer abafado, silencioso e claustrofóbico, mas esse ar parado e retido é o que o mantém vivo. Depois que o cômodo estiver selado, tire um momento para ouvir. Sem ventiladores, sem eletrodomésticos zumbindo, sem fluxo de ar. Deve parecer antinaturalmente silencioso, como se você estivesse escondido dentro de um bunker, mesmo que você esteja apenas agachado em um banheiro ou corredor cercado por paredes de plástico improvisadas. Esse silêncio é o som da segurança. Você ficará aqui porque a física da precipitação exige isso. A radiação externa está começando a aumentar à medida que as partículas se assentam, e as primeiras horas são o período mais perigoso que você enfrentará. Você não pode lutar contra a radiação. Você não pode fugir dela, mas você pode sobreviver a ela, deixando a curva de decaimento trabalhar a seu favor. Cada hora dentro do seu abrigo selado reduz drasticamente a dose que você absorveria se saísse. Seu mundo encolheu para um punhado de metros quadrados, mantido unido por lona plástica, fita adesiva e determinação desesperada. É desconfortável, é claustrofóbico. Mas este pequeno espaço, selado contra a tempestade de veneno invisível lá fora, é agora o lugar mais seguro que você tem na Terra. Pare. A radiação é o inimigo que você não pode ver, não pode cheirar, não pode saborear e não pode combater. Ela não ruge como a explosão, nem arde como o vidro quebrado. Ela desliza pelo mundo silenciosamente, danificando o corpo molécula por molécula. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca aprende até que seja tarde demais. A radiação obedece a regras. Ela segue uma física previsível. E essas regras são exatamente o que dá às pessoas comuns uma chance de sobreviver ao que parece insuperável. A primeira regra é a desintegração. A precipitação não permanece igualmente mortal para sempre. Na verdade, ela perde poder incrivelmente rápido. Dentro de 7 horas após a explosão, a radiação externa cai para cerca de 10% de sua intensidade inicial. Após 48 horas, é aproximadamente 1%. E após 2 semanas, é apenas uma fração disso novamente. Essa queda acentuada é a razão pela qual abrigar-se cedo é tudo. O tempo está trabalhando a seu favor no momento em que você entra em um ambiente fechado. A segunda regra é a distância. Quanto mais longe você estiver da zona de explosão, o marco zero, maiores suas chances. A sobrevivência não é apenas sobre evitar a bola de fogo. É sobre escapar da zona onde a maior concentração de partículas radioativas cairá. Isso cria 3 zonas de sobrevivência, e cada uma exige uma estratégia diferente. A Zona 1 é o anel interno de devastação, dentro de 0 a 5 milhas. Se você estiver aqui, a própria explosão pode ter destruído a maioria das estruturas. Sobreviver ao choque inicial é um milagre, mas permanecer aqui não é uma opção. Os níveis de radiação serão tão extremos que o abrigo de longo prazo se torna impossível. Após as primeiras 6 a 12 horas, quando a precipitação estiver em sua intensidade máxima, você deve evacuar lateralmente em relação ao vento, movendo-se para fora da pluma, não em direção ou diretamente para longe da cratera. A Zona 2 se estende de cerca de 5 a 20 milhas de distância. Os edifícios podem estar danificados, mas de pé, e a precipitação será pesada.
Esta zona é perigosa, mas pode-se sobreviver se você se abrigar corretamente. Aqui, você fica por 10 a 14 dias, contando com a blindagem e a paciência enquanto espera que a radiação decaia para níveis mais seguros. A Zona 3 fica além de 20 milhas. Você pode não sentir a onda de choque, mas a nuvem de precipitação ainda pode chegar até você, dependendo do vento. Se você estiver no caminho, sele sua casa e prepare-se para se abrigar por 2 a 3 semanas. Se você estiver fora da pluma, sua situação é muito mais segura, mas a cautela ainda importa. A regra final é a blindagem. Paredes, terra, água, concreto, qualquer coisa densa retardará os raios gama. A precipitação pode saturar o ar livre com radiação letal, mas adicione massa suficiente entre você e o exterior, e ela enfraquece drasticamente. A sobrevivência se torna um problema de matemática que você pode resolver com o que tiver por perto. Esses 3 princípios, tempo, distância e blindagem, não são ciência abstrata. Eles são a estrutura que decide quem vive e quem não vive através de um desastre nuclear. A explosão é apenas o capítulo de abertura. A radiação é o teste, e os próximos passos que você der devem ser guiados pela física, não pelo medo. A Zona 1 é o mais próximo que nosso mundo tem de um círculo do inferno na vida real. Dentro de 0 a 5 milhas da detonação, a explosão já fez o que foi projetada para fazer. Achatou estruturas, incendiou tudo o que era inflamável e transformou bairros inteiros em campos de detritos retorcidos. Se você está vivo aqui, significa que a sorte ou a física lhe concederam um favor brutal. Você estava no subsolo, protegido por concreto, ou escondido onde a onda de choque não conseguiu atingi-lo com força total. A sobrevivência na Zona 1 é possível, mas permanecer na Zona 1 não é. Os níveis de radiação nesta área disparam para doses brutalmente altas em minutos após a explosão. A precipitação começa a se depositar rapidamente, cobrindo destroços, solo, telhados e corpos com partículas microscópicas que emitem intensa radiação gama. Se você saísse agora, a exposição poderia sobrecarregar seu corpo em minutos. Esta não é uma área onde você pode esperar por dias. Sua primeira prioridade é permanecer abrigado durante a janela mais perigosa, as primeiras 6 a 12 horas. Quando os níveis de radiação atingem o pico, à medida que a precipitação mais pesada desce. Mover-se durante este período é quase uma morte certa. Você deve permanecer no abrigo mais profundo e estruturalmente mais sólido disponível. Um porão, um estacionamento subterrâneo, um túnel de metrô, em qualquer lugar com terra e concreto acima de você. Não precisa ser confortável. Só precisa mantê-lo vivo o tempo suficiente para que os níveis de radiação comecem a diminuir abruptamente. Mesmo na Zona 1, o decaimento ainda trabalha a seu favor. Após várias horas, as taxas de dose caem o suficiente para que o movimento breve se torne possível. Ainda perigoso, mas não mais instantaneamente fatal. Quando essa janela chegar, a evacuação se torna seu único caminho realista. Mas você não pode fugir em direção à cratera. E não pode seguir a pluma de precipitação a favor do vento. Você deve se mover perpendicularmente à direção do vento, contornando o rastro de poeira radioativa que está sendo transportado pela paisagem. Cada milha que você coloca entre você e o marco zero reduz drasticamente sua exposição. Seu objetivo é alcançar a Zona 2, ou, idealmente, a Zona 3. Áreas onde o abrigo é viável e a sobrevivência se torna uma possibilidade de longo prazo em vez de uma corrida desesperada contra a radiação. Esta é a dura realidade da Zona 1. Você sobreviveu à explosão, mas o rescaldo é o verdadeiro carrasco. Apenas aqueles que se movem com precisão, tempo e um entendimento implacável da física têm uma chance. Aqui, a esperança é uma desvantagem. A estratégia é tudo. A Zona 2 se estende de aproximadamente 5 a 20 milhas da explosão e é uma região definida não pela destruição total, mas por danos perigosos e ar mortal.
Você pode ter sentido a onda de choque balançar sua casa. Janelas podem ter se estilhaçado, paredes podem ter rachado, mas, ao contrário da Zona 1, as estruturas aqui frequentemente permanecem de pé. E isso torna o abrigo sua maior chance de sobrevivência. A precipitação é pesada nesta faixa, e os níveis de radiação podem ser severos, mas são suportáveis com disciplina e o ambiente certo. Se seu edifício for estável, é aqui que você se compromete a permanecer por 10 a 14 dias. A curva de decaimento é mais acentuada nesta janela de tempo. E ao permanecer em um cômodo interno, selado ou porão, você permite que a radiação externa perca quase todo o seu poder mortal, enquanto você absorve apenas uma fração da dose. Sair cedo, a menos que seja absolutamente necessário, troca um risco gerenciável por um letal. Seu maior perigo na Zona 2 não é mais a explosão, é a impaciência. As pessoas sentem o desejo de verificar o exterior, de reunir suprimentos, de avaliar os danos. Mas a exposição aqui não é algo que seu corpo simplesmente ignora. Mesmo minutos do lado de fora durante as primeiras horas podem liberar radiação suficiente para desencadear uma doença aguda. A escolha certa, a única escolha, é permanecer protegido e esperar. Dentro do seu abrigo, reforce sua posição. Adicione massa entre você e as paredes externas. Empilhe móveis. Empurre objetos pesados em direção a pontos fracos. Crie um ninho no centro do seu cômodo, onde a radiação é mais baixa. Cada centímetro de distância e cada camada de material reduzem sua dose total. Mas ficar parado não significa permanecer passivo. Ouça transmissões de rádio, se existirem. Monitore o edifício para problemas estruturais. Raciona os suprimentos com precisão. Você não está apenas sobrevivendo ao ambiente, você está sobrevivendo ao tempo, ao isolamento e à incerteza. As únicas razões para deixar seu abrigo na Zona 2 são falha estrutural, emergência médica ou esgotamento total da água. Mesmo assim, o movimento deve ser calculado e feito durante períodos em que a radiação externa diminuiu visivelmente. A Zona 2 é o jogo de longo prazo. Um teste de paciência, disciplina e a capacidade de confiar na física mais do que no medo. Aqueles que respeitam a curva de decaimento sobrevivem. Aqueles que agem muito cedo, não. A Zona 3 começa a mais de 20 milhas da explosão, onde a onda de choque pode ter sido pouco mais que um estrondo distante e o clarão, um brilho breve e aterrorizante no horizonte. Os edifícios aqui permanecem intactos. As ruas parecem familiares. A vida, à primeira vista, parece intocada. Mas a Zona 3 é definida por um perigo que não chega instantaneamente. Ele se espalha silenciosamente, levado pelo vento. Se a pluma de precipitação cruzar sua área, o ar exterior se torna envenenado mesmo sem destruição visível. E como o caminho da pluma é imprevisível, a Zona 3 exige vigilância em vez de pânico. Se o vento levou a precipitação em sua direção, os níveis de radiação começarão a subir em questão de horas. Eles não atingirão as intensidades catastróficas vistas mais perto da explosão, mas ainda serão altos o suficiente para ferir ou matar qualquer pessoa exposta por longos períodos. No momento em que você suspeitar estar no caminho da pluma, seja por transmissões oficiais ou por simples cautela, você deve selar sua casa da mesma forma que os das zonas mais próximas. Cômodos internos, porões, aberturas seladas, frestas bloqueadas, os princípios permanecem idênticos. Na Zona 3, o tempo é seu maior aliado. A radiação aqui decai rapidamente e cai para níveis relativamente mais seguros dentro de 2 a 3 semanas. Se você estiver completamente fora da pluma, sua situação é muito menos perigosa, mas a complacência ainda é letal. Os padrões de precipitação são irregulares. Um bairro pode permanecer intocado, enquanto a rua vizinha absorve contaminação significativa. A regra aqui é simples: confie nos dados, não no instinto. Se as transmissões de emergência mandarem você ficar dentro de casa, você obedece. Se os níveis de radiação estiverem caindo constantemente,
Você espera por confirmação antes de sair. A paciência o protege muito mais eficazmente do que qualquer equipamento improvisado. A Zona 3 é o melhor cenário em um evento de pior caso. Você tem abrigo intacto, uma distância de segurança e tempo para planejar. Mas a sobrevivência ainda depende de sua disciplina. Selar seu espaço, monitorar as atualizações, resistir à tentação de retomar a vida normal muito cedo. Quando o mundo exterior estiver seguro novamente, você saberá. Até então, a atitude mais inteligente é a mais simples. Fique dentro de casa, conserve energia e deixe a física fazer seu trabalho. A blindagem não é sobre perfeição, é sobre física, massa e improvisação. Você não está construindo um bunker no sentido tradicional. Você está criando uma barreira entre seu corpo e a tempestade invisível lá fora, usando quaisquer materiais densos que possa arrastar, empilhar ou encaixar no lugar. A radiação gama atravessa o ar como se não estivesse lá, mas ela enfraquece cada vez que atinge algo sólido. Seu único objetivo agora é se cercar com o máximo de material sólido possível, transformando um cômodo comum em um escudo rudimentar, mas eficaz. Concreto, tijolo, terra, metal, esses são ideais. Mas a maioria das pessoas não tem pilhas de chumbo ou paredes de blocos de cimento prontas para emergências. O que você tem é peso, móveis, eletrodomésticos, livros, recipientes de água, até mesmo alimentos enlatados. Qualquer coisa pesada, qualquer coisa espessa, qualquer coisa com massa, torna-se parte de sua parede defensiva. Empurre sofás e cômodas contra as paredes externas. Empilhe livros, especialmente os grossos, em camadas densas. Mova sua geladeira ou máquina de lavar para a posição, se você conseguir lidar com o peso. Eles são escudos surpreendentemente eficazes. Mesmo sacos cheios de terra ou areia oferecem proteção substancial se você puder recolhê-los com segurança antes que a precipitação chegue. A proteção contra a radiação segue uma regra exponencial simples, frequentemente chamada de regra das metades. Dobre a espessura da blindagem e você reduz a dose aproximadamente pela metade. Empilhe 2 vezes novamente e a dose é dividida por 4. Continue dobrando e a radiação cai drasticamente. Você não precisa de materiais perfeitos para sobreviver. Apenas massa suficiente para que a matemática funcione para você. Crie seu ninho no centro do seu abrigo, o ponto mais distante de todas as paredes externas. Construa ao redor dele como se estivesse construindo um forte da infância. Mas, desta vez, os riscos são medidos em röntgens, não em imaginação. Cerque sua área de dormir e descansar com recipientes de água. Eles fornecem hidratação e proteção. Forre as paredes com móveis. Adicione camadas sempre que possível. A beleza não importa. A simetria não importa. Apenas a massa importa. Este bunker rudimentar que você está montando não foi projetado para impedir completamente a radiação. Nada menos que uma blindagem projetada pode fazer isso, mas não precisa. Ele só precisa reduzir a dose cumulativa que seu corpo absorve durante dias de abrigo. E cada centímetro de blindagem, cada livro, cada galão de água, cada eletrodoméstico aumenta um pouco suas chances de sobrevivência. Em um mundo subitamente desprovido de controle, esta é uma das poucas coisas que você pode moldar ativamente. Construa sua parede de objetos comuns, deixe a física fazer o resto. A água é o único recurso sobre o qual você não pode negociar. A comida pode durar semanas. A luz pode ser improvisada. O abrigo pode ser remendado. Mas sem água, o corpo humano falha em 3 dias, 4 no máximo, se você permanecer completamente imóvel. Em um mundo pós-explosão, onde a precipitação contamina tudo o que está exposto ao ar livre, garantir água limpa torna-se uma luta pela sobrevivência medida em horas, não em dias. Se você se preparou de antemão, a água engarrafada é seu suprimento mais seguro e simples. A radiação não pode penetrar em recipientes selados de plástico ou vidro. Então, qualquer coisa fechada antes da explosão
permanece perfeitamente potável. Mas, mesmo que você não tenha estocado, sua casa está cheia de reservas ocultas. Seu aquecedor de água quente contém de 40 a 50 galões de água limpa e selada, um reservatório de sobrevivência inteiro, esperando atrás de uma carcaça de metal. Saiba onde está a válvula de drenagem, desligue a energia ou o gás e deixe esfriar antes de usá-lo. O tanque de sua privada, não o vaso, mas o tanque superior, também está limpo se não tiver sido tratado com produtos químicos de limpeza. Alguns galões extras podem significar vários dias a mais de vida. O que você nunca deve beber é qualquer água exposta ao ar livre após a explosão. Partículas de precipitação se depositam em lagos, rios, poças, barris de chuva. Até mesmo a chuva recém-caída fica contaminada. Beber isso é como engolir estilhaços radioativos. As partículas não queimarão sua boca, mas o irradiarão por dentro, causando muito mais danos do que a exposição externa jamais poderia. Existe apenas uma maneira de tornar a água contaminada segura: destilação, não fervura. A fervura mata bactérias, não a radiação. As partículas de precipitação permanecem na panela, mas o vapor é vapor de água pura, e os isótopos radioativos não evaporam com ele. Ao ferver a água contaminada e coletar apenas o vapor condensado, você separa a água limpa dos detritos radioativos. Um destilador improvisado simples é suficiente. Coloque água contaminada em uma panela. Posicione um copo ou tigela limpa dentro, elevado para que não toque na água. Cubra a panela com uma tampa ou filme plástico e coloque um peso no centro, para que a condensação escorra para dentro do copo. Aqueça a panela suavemente até que o vapor se forme. Cada gota que se acumula no copo é água limpa, segura e que salva vidas. Lento, sim. Intenso em energia, sim. Mas funciona. E na sobrevivência, funcionar é tudo. Se você tiver uma panela de pressão ou algo com bico, pode criar um destilador mais eficiente, capturando o vapor pelo bico e resfriando-o com um pano molhado para acelerar a condensação. Mas, improvisado ou ideal, o princípio permanece o mesmo. Separe o vapor do veneno. Racione o que você produz cuidadosamente. 1 galão por pessoa por dia é o ideal. Mas, em uma emergência de sobrevivência, você pode ir muito mais baixo se permanecer calmo e minimizar a atividade. A água mantém seus órgãos funcionando, sua mente clara e suas chances vivas. Sem ela, todas as outras táticas de sobrevivência se tornam sem sentido. Guarde sua água, respeite-a e certifique-se de que cada gota que você bebe vale a luta para obtê-la. A comida, no rescaldo nuclear, não é sobre conforto ou sabor. É sobre sustentar seu corpo o tempo suficiente para que os níveis de radiação diminuam. Suas necessidades energéticas caem drasticamente quando você está confinado em um abrigo selado, mas seu corpo ainda precisa de combustível para permanecer funcional, pensar com clareza e manter processos biológicos essenciais. A boa notícia é que a comida selada antes da explosão é completamente segura. A radiação não penetra em latas, caixas ou embalagens a vácuo. O perigo não está dentro da comida, mas nas superfícies externas, onde a poeira da precipitação pode ter se depositado. Antes de abrir qualquer coisa, limpe-a completamente com um pano úmido para remover qualquer potencial contaminação. Mesmo uma única partícula transferida de uma superfície suja para suas mãos ou comida pode aumentar sua exposição interna. Trate cada recipiente que veio de fora ou foi exposto ao ar livre após a explosão como suspeito até ser limpo. Alimentos frescos expostos à precipitação não são mais comestíveis. Frutas, vegetais ou grãos que cresciam ao ar livre durante a explosão podem prender partículas em suas superfícies ou tecidos. Animais de criação que estavam fora inalaram ou ingeriram poeira radioativa. Sua carne e leite não são seguros. Mesmo animais mortos estão proibidos, pois
absorveram forte contaminação antes de morrer. Até que as autoridades declarem o ambiente seguro, você deve depender inteiramente de não perecíveis. Consuma os perecíveis primeiro, se já estiverem dentro de casa e protegidos. Sua geladeira mantém o frio por algumas horas se não for aberta, e um freezer cheio pode preservar a comida por um dia. Mas, uma vez que a temperatura sobe, a deterioração acelera. E você não pode se dar ao luxo de ter uma doença transmitida por alimentos dentro de um abrigo selado. Após essa janela se fechar, mude totalmente para suprimentos de longa duração. Feijão enlatado, arroz, massa, aveia, manteiga de amendoim, sopas, carnes enlatadas, biscoitos, nozes. Esses alimentos oferecem longa vida útil e calorias confiáveis. Racionar não é mais uma sugestão, é matemática de sobrevivência. Calcule quanta comida você tem, divida pelo número de pessoas e estenda-a pelo período mínimo de abrigo. A maioria dos adultos pode funcionar com 1.500 a 2.000 calorias por dia em condições de baixa atividade, e sobreviver temporariamente com menos não o matará. Seu corpo queimará gordura armazenada antes do músculo, e a fome se torna um desconforto gerenciável em vez de um perigo. Alimentos básicos de alta caloria, como arroz e massa, oferecem energia densa, proteína, de feijão, atum, manteiga de amendoim ou carnes enlatadas, mantém seus músculos e sistema imunológico funcionando. Gorduras, muitas vezes esquecidas, são essenciais para a função cerebral e energia sustentada. Trabalhe com o que você tem, não com o que você gostaria de ter. E guarde a variedade para o moral em vez da necessidade. Evite abrir alimentos desnecessariamente. Sele as sobras imediatamente. Toda vez que um recipiente fica descoberto, ele corre o risco de contaminação se seu abrigo não estiver perfeitamente selado. A eficiência e a disciplina importam mais do que o sabor ou o desejo. Em um mundo onde a radiação é seu inimigo e o tempo é seu aliado, a comida se torna o combustível que permite que você suporte a espera. Você não precisa de refeições gourmet. Você precisa de consistência, calorias e cautela. Coma com inteligência, racione com sabedoria e deixe a curva de decaimento continuar a inclinar a sobrevivência a seu favor. A radiação é invisível, silenciosa e impiedosa. E é exatamente por isso que o contador Geiger se torna a ferramenta mais importante que você pode ter após uma explosão nuclear. Você não pode cheirar raios gama, não pode saboreá-los e não pode senti-los atingindo seu corpo até que o dano já seja irreversível. Sem uma maneira de medir a radiação, cada decisão que você toma, abrir uma porta, sair, deixar o abrigo, torna-se uma aposta cega com sua vida. Um contador Geiger substitui a conjectura pela verdade. Este dispositivo detecta radiação ionizante em tempo real, convertendo o perigo invisível em cliques audíveis ou leituras digitais. Cliques rápidos significam altas taxas de dose. Cliques lentos significam condições mais seguras. A leitura não se importa com seu medo ou otimismo. Ela simplesmente lhe diz o que a física está fazendo naquele exato momento. E em um pós-guerra nuclear, essa honestidade é inestimável. Existem números críticos que você precisará entender. Se os níveis perto de sua saída medirem menos de 1 Roentgen por hora, viagens curtas ao exterior podem ser sobrevivências após o período inicial de precipitação. Você ainda absorverá radiação, mas em pequenas doses que seu corpo pode tolerar. A 5 Roentgens por hora ou mais, deixar o abrigo torna-se extremamente perigoso. Acima de 25, mesmo uma breve exposição pode causar doença de radiação grave. Qualquer coisa acima de 100 é uma ameaça à vida em minutos. Esses limiares não são dramáticos, são fatos biológicos. Sem um contador Geiger, você está voando às cegas. A precipitação não é distribuída uniformemente. Pontos quentes aparecem aleatoriamente, formados por padrões de vento, chuva ou superfícies estruturais onde as partículas se acumulam. Uma rua pode ser segura o suficiente para uma rápida busca por água.
enquanto o quarteirão seguinte está letalmente irradiado. Nenhuma transmissão de rádio, nenhuma intuição, nenhum sinal visual pode alertá-lo desses perigos. Somente o medidor pode. Algumas pessoas imaginam que podem contar com aplicativos de telefone, detectores improvisados ou intuição. Nenhum deles funciona. Não há substituto, nenhum truque, nenhum atalho para um detector de radiação adequado. Mesmo um modelo de consumidor barato, custando $50, é suficiente para guiar decisões de vida ou morte. Você não precisa de precisão científica. Você precisa saber se sair o matará ou apenas o exporá a um risco gerenciável. Um contador Geiger se torna sua bússola, seu mapa, sua tábua de salvação. É a única ferramenta que transforma um campo de batalha invisível em algo que você pode navegar. Em um mundo onde a radiação faz as regras, a informação é o único poder que você tem. E este dispositivo é o único mensageiro honesto que a entrega. A sobrevivência em um desastre nuclear não é apenas sobre abrigo ou suprimentos. É sobre saber quando o mundo exterior ainda está tentando matá-lo e quando finalmente está seguro o suficiente para respirar ao ar livre. Chega um momento, em todo cenário de sobrevivência nuclear, em que se abrigar deixa de ser a escolha mais segura e se torna a mais arriscada. Edifícios falham, a água acaba, emergências médicas acontecem. E às vezes, apesar de toda a sua preparação, você deve decidir se vai entrar em um mundo ainda envenenado por radiação invisível. Esta decisão, quando sair e quando ficar, pode ser o cálculo mais perigoso que você fará. Se seu abrigo permanecer intacto, seus suprimentos estiverem estáveis e os níveis de radiação lá fora ainda estiverem altos, você não sai, nem por curiosidade, nem por tédio, nem por uma falsa sensação de prontidão. Ficar dentro enquanto a curva de decaimento faz seu trabalho é sua maior vantagem. Mas, se sua estrutura começar a rachar, se o teto ceder, se a entrada de água ameaçar o colapso, você deve se mudar para um abrigo mais seguro, rápido. Um edifício danificado pode matá-lo muito antes que a radiação o faça. A falta de água é a próxima emergência crítica. A desidratação mata em dias. A radiação mata em horas ou semanas, dependendo da dose. Quando confrontado com a morte garantida versus a possível exposição, você assume o risco, mas o assume inteligentemente. Você verifica seu contador Geiger na porta. Você espera que as taxas de dose caiam para o ponto mais baixo, muitas vezes de manhã cedo, depois que as partículas se assentaram durante a noite. Você cobre cada centímetro de sua pele com mangas compridas, calças compridas, luvas, se tiver, e qualquer tipo de máscara para impedir que a poeira entre em seus pulmões. A precipitação externa é principalmente baseada em partículas. Inalá-la é muito pior do que tê-la em suas roupas. Planeje seu caminho antes de sair. Mova-se perpendicularmente à direção do vento para evitar a pluma de precipitação. Mantenha-se em terreno elevado, pois a poeira radioativa se acumula em valas, vales e áreas baixas, como veneno se depositando em frestas. Evite tocar em superfícies onde a poeira possa se acumular. Tetos de carros, parapeitos de janelas, calhas. Cada passo deve ser intencional, cada minuto contado. A exposição é cumulativa, e o mundo exterior não é mais um lugar para pensamentos vagos. Sua viagem deve ser rápida e focada. Você não está explorando. Você não está ajudando estranhos, a menos que essa seja sua missão específica e você aceite o risco. Quanto mais tempo você permanecer fora, maior será sua dose acumulada. 15 minutos em uma taxa de dose moderada podem ser suportáveis. 1 hora pode levá-lo à doença. Várias horas podem cruzar o limiar de arriscado para letal. Ao retornar, o perigo não acabou. A descontaminação começa imediatamente. Remova as roupas externas antes de entrar em seu abrigo. Deixe-as do lado de fora ou sele-as em um saco. Limpe sua pele, especialmente ao redor do rosto, cabelo e mãos. Não arraste a precipitação para sua zona segura. Você não pode arcar com a contaminação cruzada.
Sair do seu abrigo é um último recurso, não um marco de progresso, não uma chance de verificar o bairro, não um impulso emocional. É um movimento calculado através de um campo minado invisível, onde o preço da hesitação ou curiosidade é a exposição fatal. A sobrevivência exige disciplina. A disciplina exige aceitar que não há escolhas perfeitas, apenas decisões medidas pela física e pela necessidade. Buscar suprimentos em um ambiente radioativo não é como uma sobrevivência comum. Não é exploração, não é aventura. É uma corrida contra um relógio invisível, onde cada segundo fora do seu abrigo adiciona a radiação que silenciosamente rouba anos ou dias da sua vida. Se você precisa sair para encontrar suprimentos, está realizando uma extração de alto risco. E a única métrica de sucesso é se você retorna vivo. A primeira regra é a seleção do alvo. Você está procurando por recursos selados e intocados atrás de paredes intactas. Supermercados oferecem produtos enlatados, água engarrafada, suprimentos de primeiros socorros, mas também são alvos óbvios e podem já ter sido saqueados ou estarem cheios de sobreviventes desesperados. Farmácias carregam medicamentos que salvam vidas, antissépticos e bandagens, mas são igualmente competitivas e muitas vezes esvaziadas rapidamente. Postos de gasolina podem ser minas de ouro para bebidas engarrafadas, lanches embalados e baterias, e às vezes são negligenciados em comparação com lojas maiores. Residências apresentam risco. Pessoas ainda podem estar dentro, assustadas, instáveis ou protetoras. Mas as casas frequentemente contêm alimentos enlatados, aquecedores de água e suprimentos médicos básicos. A segunda regra é a consciência da radiação. A pluma de precipitação não se espalha uniformemente. Ela forma pontos quentes, trechos de solo com taxas de dose muito mais altas do que qualquer coisa próxima. Calhas de chuva, valas, bueiros e áreas baixas coletam a precipitação como veneno se depositando em frestas. Evite-os completamente. Mantenha-se em terrenos mais elevados. Siga o pavimento limpo e mantenha sua rota exposta ao vento, onde as partículas se dispersam mais rapidamente. E, acima de tudo, use um contador Geiger, se tiver um. Ele revelará zonas de perigo que seus olhos nunca poderiam detectar. A terceira regra é a imprevisibilidade humana. Em um desastre, a maioria das pessoas tenta cooperar, mas algumas não. O medo distorce o julgamento. A escassez alimenta a agressão. E ninguém fora do seu abrigo respirou ar limpo. Você não sabe quem está irradiado, em pânico ou desesperado. A distância se torna uma forma de armadura. Evite conversas, confrontos e negociações. Uma lesão neste ambiente, um corte, um osso quebrado, até mesmo uma costela machucada, pode se tornar fatal sem atendimento médico funcionando. A quarta regra é a velocidade e a disciplina. Antes de sair, estabeleça um limite de tempo rigoroso, 15 a 30 minutos, e cumpra-o sem exceção. Quando esse cronômetro expirar, você volta, esteja sua bolsa cheia ou vazia. A ganância mata, a curiosidade mata, a radiação se acumula. Mapeie sua rota mentalmente antes de sair. Pontos de referência parecerão distorcidos sob detritos, poeira e fumaça. Então, grave seu caminho na memória. Leve apenas o que você precisa: uma bolsa para suprimentos, uma máscara ou pano para o rosto, luvas improvisadas e roupas em camadas para reduzir a exposição da pele. Não leve pesos que você não possa carregar correndo. Mobilidade é sobrevivência. Quando você retorna, a operação continua. Remova as camadas externas de roupa antes de entrar em sua zona limpa. Limpe sua pele e cabelo. Ensace itens contaminados. Assuma que tudo o que você trouxe de volta está coberto de poeira radioativa até ser completamente limpo ou contido. Nunca coloque itens externos diretamente em seu abrigo sem limpá-los. Isso não é busca de suprimentos como mostrado em filmes. É sobrevivência tática em um ambiente que está tentando matá-lo em silêncio. Seu trabalho não é coletar tudo o que você pode. É coletar apenas o que você precisa e voltar para casa vivo. Qualquer coisa a mais é um luxo fatal.
Quando a civilização colapsa, o sistema médico do qual as pessoas dependem sem pensar também colapsa. Não há ambulâncias chegando, nem salas de emergência esperando, nem médicos de plantão. Em um pós-guerra nuclear, seu kit de primeiros socorros se torna todo o seu sistema de saúde. E seu conhecimento, por mais limitado que seja, torna-se o único tratamento disponível. Lesões e doenças, antes inconvenientes manejáveis, agora têm o potencial de acabar com sua vida. A ameaça mais premente é a infecção. Um pequeno corte que normalmente seria insignificante pode se tornar mortal quando você não tem antibióticos, nenhum ambiente estéril e nenhum cuidado profissional. Qualquer ferida deve ser tratada imediatamente e agressivamente. Limpe-a com qualquer antisséptico que você tenha. Lenços com álcool, água oxigenada e iodo. Aplique pomada antibiótica. Cubra com curativos limpos. Troque o curativo diariamente. Observe por vermelhidão, inchaço, estrias, pus ou calor. Em um corpo irradiado e enfraquecido, a infecção se espalha mais rápido, mata mais rapidamente e oferece menos sinais de alerta. Você também precisará de manejo da dor. Não apenas para conforto, mas porque a dor drena sua energia, turva seu julgamento e enfraquece a função imunológica. O ibuprofeno reduz a dor e a inflamação. O paracetamol controla a febre. A aspirina ajuda aqueles com problemas cardíacos. Esses medicamentos simples tornam-se inestimáveis em um mundo onde até um tornozelo torcido ou uma costela quebrada pode comprometer sua sobrevivência. Para qualquer pessoa com condições médicas crônicas, os riscos aumentam ainda mais. Insulina, medicamentos para pressão arterial, pílulas para o coração, inaladores para asma, medicamentos para convulsões, não são mais prescrições de rotina. São recursos críticos para a sobrevivência. Se você ficar sem, suas opções se resumem a duas: racionar o pouco que lhe resta ou arriscar uma busca por suprimentos em áreas contaminadas. Nenhuma das opções é boa, mas não fazer nada é fatal. A síndrome da radiação aguda adiciona outra camada brutal. Ela não atinge de uma vez. Os sintomas aparecem em estágios, dependendo da dose. A exposição leve pode causar náuseas, fadiga ou vômitos que desaparecem em dias. A exposição moderada destrói a medula óssea, incapacitando seu sistema imunológico e deixando-o vulnerável a infecções que você não pode combater. A exposição grave leva à perda de cabelo, sangramento, febre e falência de órgãos. Uma vez que os sintomas atingem este estágio, não há cura fora de um hospital em funcionamento, que não existe mais. O iodeto de potássio, KI, é uma das poucas ferramentas que podem protegê-lo, mas apenas de uma ameaça específica: o iodo radioativo. Ele protege a tireoide saturando-a com iodo estável para que o iodo radioativo não possa se ligar. Mas essa proteção funciona apenas se for tomada imediatamente, idealmente dentro de horas após a exposição. Após essa janela se fechar, o KI torna-se inútil. Ele não protege contra césio, estrôncio ou radiação gama. É uma ferramenta de alcance limitado, não uma pílula milagrosa. A saúde mental é outra parte da sobrevivência médica que as pessoas subestimam. Medo, isolamento, luto, exaustão, tudo isso se acumula em um abrigo selado até corroer sua tomada de decisões. O pânico leva a erros. Erros levam à exposição. Você deve construir rotinas, mesmo pequenas. Coma no horário. Verifique os suprimentos diariamente. Converse com outras pessoas, se não estiver sozinho. Se estiver sozinho, converse mesmo assim, em voz alta, para manter sua mente ancorada. Crianças exigem atenção especial. Elas não entendem radiação, elas só entendem o medo. Mantê-las calmas, ocupadas e tranquilizadas torna-se um escudo psicológico tão importante quanto qualquer um físico. Em um mundo desprovido de redes de segurança, você se torna seu próprio médico, terapeuta e protetor. Você não será perfeito. Você não precisa ser.
Você só precisa ser bom o suficiente para evitar que pequenos problemas se tornem fatais. A sobrevivência agora depende não apenas de evitar a radiação, mas de preservar seu corpo e sua mente contra tudo o mais que tenta quebrá-los. Em um mundo onde os sistemas dos quais você dependia desaparecem em um instante, a diferença entre sobreviver e se tornar mais uma vítima geralmente se resume ao que você preparou antes da explosão. Não bunkers, não fortalezas de luxo, apenas equipamentos simples e de bom senso que qualquer pessoa comum pode reunir. A verdade é embaraçosamente direta. A maioria das pessoas não se prepara. Elas sabem que deveriam. Elas dizem a si mesmas que o farão, e então nunca o fazem, até o momento em que precisam de suprimentos que não existem mais. A ferramenta mais essencial é aquela que você não pode improvisar: um contador Geiger ou dosímetro. Este único dispositivo transforma uma ameaça invisível em realidade mensurável, permitindo que você decida quando é seguro se mover, quando permanecer abrigado e quais áreas são letais. Sem ele, você depende de suposições e esperança, duas coisas que a radiação não respeita. A água vem em seguida. 1 galão por pessoa por dia, por pelo menos 2 semanas. Isso significa 14 galões para cada indivíduo em sua casa. Uma família de 4 precisa de 56 galões, muito mais do que as pessoas imaginam. A água engarrafada dura anos quando armazenada corretamente, tornando-a uma das formas mais simples e confiáveis de preparação. A comida segue a mesma lógica. 2 semanas de itens não perecíveis e prontos para comer. Feijão enlatado, arroz, macarrão, pasta de amendoim, barras de proteína. Calorias simples e estáveis que não requerem refrigeração ou cozimento. Equipamentos de comunicação são igualmente vitais. Telefones morrem, torres de celular falham, a internet desaparece. Mas rádios de emergência, a bateria ou manivela continuam funcionando porque operam independentemente de infraestruturas frágeis. Em um pós-guerra nuclear, um rádio pode ser sua única tábua de salvação para atualizações oficiais, ordens de evacuação ou anúncios de liberação. Em seguida vêm os materiais de vedação, fita adesiva, lona plástica, sacos de lixo resistentes, itens baratos que você pode comprar em qualquer lugar, mas inestimáveis em condições de precipitação. Com eles, você pode bloquear aberturas, selar portas e criar uma zona limpa dentro de sua casa. Sem eles, a poeira contaminada flui para seu abrigo sem impedimentos. Ferramentas de higiene e descontaminação o protegem de trazer a precipitação para dentro. Sabão, toalhas, lenços umedecidos, luvas de borracha, máscaras N95 ou coberturas improvisadas, sacos de lixo para roupas contaminadas. Esses pequenos itens baratos impedem que as partículas invisíveis do lado de fora se tornem uma presença mortal lá dentro. Um kit de primeiros socorros completo é inegociável. Curativos, gaze, antissépticos, pomada antibiótica, analgésicos, medicamentos antidiarreicos. Até ferramentas simples como pinças e fita adesiva se tornam salvadoras quando não há acesso a hospitais ou farmácias. Se você depende de medicamentos prescritos, deve estocar extras agora. Em uma crise, não há garantia de que você chegará a uma farmácia antes que os suprimentos acabem ou a exposição se torne muito perigosa. Iluminação e backups de energia, lanternas, baterias, velas, isqueiros, o mantém funcional em um mundo sem energia. A escuridão familiar é inquietante, mas, após uma explosão, ela também pode ser perigosa se você não conseguir navegar ou manter seu abrigo. Finalmente, inclua ferramentas básicas. Uma multiferramenta ou faca, um abridor de latas manual, corda ou paracorde, fósforos à prova d'água, mapas locais e materiais simples para improvisação. Nenhum desses itens sozinho salvará sua vida, mas cada um resolve um problema que você enfrentará quando o mundo parar de cooperar. Juntos, este kit não é um luxo, não é paranoia. É a defesa básica que uma pessoa comum pode construir com um fim de semana de esforço e um orçamento modesto. Quando o desastre atinge,
Você não precisa de um bunker. Você precisa do básico, do conhecimento para usá-lo e da disciplina para se preparar antes que seja tarde demais. Muito depois que o clarão se dissipa e a onda de choque se acalma, uma batalha mais silenciosa começa. A guerra psicológica que se desenrola dentro de 4 paredes seladas. A sobrevivência física é dura, mas a sobrevivência mental é implacável. A mente se rebela contra o confinamento, o silêncio e a incerteza. Seu mundo encolheu para um pequeno cômodo envolto em plástico, desprovido de luz solar, rotina e tranquilidade. Os dias se misturam, o tempo distorce e o pensamento que você mais tenta evitar, alguém mais ainda está vivo, ecoa mais alto a cada hora que passa. Esta é a parte que os guias de sobrevivência muitas vezes ignoram, mas ela destrói tantas pessoas quanto a radiação. O medo se torna um companheiro constante. A ansiedade aperta seu peito. Até pequenos sons, um cano se movendo, um baque distante, um rangido no prédio, podem parecer sinais de colapso. O cérebro é projetado para desejar informações, luz, movimento e contato social. Privá-lo dessas coisas, e ele começa a inventar ameaças onde não existem. A rotina se torna sua âncora nesta tempestade mental. Acorde em um horário consistente. Faça as refeições no horário, mesmo que sejam pequenas. Verifique os suprimentos diariamente. Ouça as transmissões de rádio em intervalos definidos. Organize seu abrigo, melhore a blindagem, escreva notas, acompanhe os dias. Dê estrutura ao seu cérebro, porque a estrutura é o mais próximo de segurança que você pode criar dentro do isolamento. Se você estiver abrigado com outras pessoas, a comunicação se torna essencial. O medo torna as pessoas irritadiças, retraídas ou irracionais. Fale abertamente, compartilhe responsabilidades, revezem as tarefas, evite a culpa. Vocês estão todos assustados, todos exaustos, todos lutando contra a mesma pressão invisível. A cooperação não é apenas gentileza, é sobrevivência. No momento em que o conflito começa, o julgamento enfraquece, e o julgamento é a única coisa que o mantém vivo. Se você estiver sozinho, o teste psicológico é ainda mais difícil. O silêncio se torna avassalador. Fale consigo mesmo em voz alta. Pode parecer estranho, mas ouvir sua própria voz mantém sua mente ligada à realidade. Leia qualquer coisa que você tenha. Escreva um diário, mesmo que sejam apenas algumas frases por dia. Esses pequenos atos evitam que seus pensamentos escorreguem para o pânico ou o desespero. Para as crianças, os riscos são diferentes. Elas não entendem radiação ou curvas de decaimento. Elas só sabem que o mundo mudou de repente e de forma assustadora. Elas precisam de histórias, tranquilidade, rotinas, jogos, qualquer coisa que preserve uma sensação de normalidade em uma realidade que é tudo menos normal. Um adulto calmo se torna um escudo mais forte do que qualquer parede. A esperança deve ser racionada como alimento. Demais cria otimismo imprudente. De menos gera desespero. Mantenha os pés no chão, no presente. Não sonhe com resgate amanhã, ou assuma que ninguém nunca virá. Concentre-se na próxima hora, na próxima refeição, na próxima pequena tarefa. A sobrevivência é construída a partir de momentos gerenciáveis, não de planos abrangentes. Os humanos são frágeis no conforto, mas incrivelmente resilientes na crise. Nossa espécie suportou frio, fome, guerra e catástrofes ao longo dos séculos. Essa mesma resiliência vive em você. Você não precisa ser destemido. Você só precisa continuar. Uma hora de cada vez. Um dia de cada vez. Porque desistir é a única maneira garantida de perder. Você está lutando contra um inimigo invisível lá fora. E um mais silencioso e implacável lá dentro. Mas ambos podem ser vencidos. Sua mente é uma ferramenta de sobrevivência. Fortaleça-a, proteja-a, e ela o levará por cada hora escura até que o mundo exterior se torne habitável novamente. Não há música triunfante no rescaldo de uma explosão nuclear.
Nenhuma montagem heróica, nenhum resgate dramático surgindo no último segundo possível. A sobrevivência neste mundo não é cinematográfica. Ela é crua, implacável e construída a partir de escolhas feitas enquanto o mundo desaba ao seu redor. No entanto, a dura verdade vem acompanhada de algo que a maioria das pessoas ignora. A sobrevivência é possível. Não garantida, não fácil, mas absolutamente possível para aqueles que entendem as regras e se comprometem a segui-las. A radiação não se importa com quem você é. A física não se importa com o que você acredita. A precipitação não negocia. Mas essas forças seguem padrões previsíveis. O tempo enfraquece a radiação. A distância reduz o perigo. A blindagem bloqueia o que poderia matá-lo. A ciência que criou as armas nucleares é a mesma ciência que pode salvá-lo se você a entender. Você não precisa de um bunker esculpido em uma montanha. Você não precisa de um plano de fuga de bilionário. O que você precisa é de preparação, suprimento simples, conhecimento básico e a disciplina para agir quando todos os outros congelam. Um cômodo selado, água armazenada, alimentos não perecíveis, um rádio, um contador Geiger e a vontade de ficar parado quando o pânico o incita a correr. Essas são as ferramentas que transformam pessoas comuns em sobreviventes. E, acima de tudo, a sobrevivência começa muito antes do clarão. Ela começa com a decisão de se preparar agora, não depois. De reunir o que você precisa hoje, em vez de esperar que o amanhã sempre pareça com o ontem. Você tem acesso a tudo o que é necessário. Informação, suprimentos acessíveis e tempo, pelo menos por enquanto. A comunidade também importa. Se você estiver com outras pessoas, a sobrevivência se multiplica. Trabalho compartilhado, suprimentos agrupados, apoio emocional. Tudo isso transforma a luta isolada em resistência coletiva. Os humanos nunca foram feitos para enfrentar catástrofes sozinhos. Juntos, nós reconstruímos. Juntos, nós resistimos. Mas, mesmo com ajuda, mesmo com preparação, a escolha final é sua. Você leva esse conhecimento a sério ou assume que o desastre nunca tocará sua vida? Você armazena o que precisa ou confia na sorte para livrá-lo do pior cenário? A esperança não é um plano de sobrevivência. A ação é: quando as sirenes tocarem, quando a rede elétrica morrer, quando o clarão irromper no horizonte e você tiver segundos para decidir seu destino, a preparação que você fez ou não fez definirá tudo o que virá a seguir. Os ricos têm bunkers, os governos têm protocolos, os militares têm abrigos reforçados. Você tem conhecimento, você tem engenhosidade, você tem a capacidade de se preparar antes que seja tarde demais. Fique dentro de casa por 48 horas. Cele seu abrigo, construa blindagem, raciona os suprimentos. Confie na curva de decaimento. Siga as transmissões oficiais. Deixe a física fazer o trabalho lento e silencioso de limpar o ar lá fora. Este é o plano. Simples, brutal, salvador de vidas. Você aprendeu mais sobre sobrevivência nuclear do que 99% das pessoas jamais aprenderão. A única pergunta que resta é se você agirá de acordo com isso.